do ponto de vista da indústria, como é que a gente poderia destravar o investimento e voltar o país a crescer? Nós temos várias armadilhas, vários componentes que fazem o custo Brasil e tiram a nossa competitividade. O principal deles é uma reforma, a principal reforma é a reforma tributária. O cipó tributário, a complexidade tributária brasileira, tira a nossa competitividade, dificulta a nossa exportação e facilita o bem importado entrar no Brasil. Nós carregamos uma carga alta nos produtos industriais e também uma complexidade de atender todas as normas. E ainda uma vontade de tributar, uma vontade de arrecadar muito grande dos governos. O segundo ponto que eu considero primordial é a questão da reforma trabalhista. Existe uma falta de padronização no país. Os juízes legislam, eles criam normas. Você, quando entra numa ação trabalhista, você nunca sabe se vai ganhar ou se vai perder. Um custo enorme para as empresas e também para quem deseja vir investir no Brasil, uma dúvida muito grande, né? Quer dizer, isso aumenta o risco de se investir no Brasil. Então, são as duas reformas que são as duas principais do ponto de vista da indústria. Depois nós temos as outras questões que tiram a nossa competitividade e que travam o investimento. Questão dos juros no Brasil. Agora, o Ministério da Fazenda diz que o Banco Central abaixa juros, mas na verdade os juros reais aumentaram, porque a inflação caiu muito mais rápida do que vem caindo a taxa Selic. Então, com juros, os maiores juros do mundo, o investidor prefere deixar o dinheiro dormindo no banco, sem gerar impostos, sem gerar empregos, do que colocar o dinheiro no risco na produção. Então, os juros são o grande armadilha. E não só a taxa Selic, como também o juro real da economia, que é o capital de giro. O capital de giro hoje para a indústria está rodando em torno de 30% a 40% ao ano, e isso também tira a nossa competitividade e tira a vontade do empresário de investir. Segunda questão é o câmbio. O câmbio fora do lugar é uma coisa que vem desde que foram criadas a meta de inflação, e o Banco Central, como ele não tem, não é ele que controla o gasto do país, e o gasto gera inflação, ele acaba com ele tem apenas duas formas de combater a inflação, que é a questão dos juros altos, que nós já falamos, e a questão do câmbio. Então, o que acontece? O Brasil tem uma moeda extremamente sobrevalorizada, isso é patente, todos sabem, todos concordam, mas nada é feito. Então, o câmbio tira a nossa competitividade e faz com que produtos importados entrem no Brasil. Outra questão é o crédito. O Brasil vem de uma crise muito grande, uma crise que já perdura 3 anos na sociedade, mas na indústria já vem há 4 anos, e as empresas usaram todo o seu capital de giro para pagar demissões e para manter o seu negócio aberto, mesmo sem negócios. Então, as empresas estão sem capital de giro, 50% do nosso setor não tem CND, ou seja, atrasa algum tipo de impostos, e com isso os bancos não lhes dão crédito. Então, essa é uma questão que tem que ser destravada. E uma das ferramentas importantes é a recuperação fiscal das empresas que estão devendo. O governo, o Ministério da Fazenda, fez um programa chamado PRT, o Programa de Recuperação Tributária, que, a nosso ver, ele foi feito para grandes grupos, inclusive aquelas empresas que recentemente que não tinham problema e recentemente passaram a ter problema em função da Lava Jato. O ministro Meirelles, ele olhou apenas para as empresas que têm lucro real, ou seja, você abater prejuízos acumulados para pagar impostos atrasados. Só tem prejuízo acumulado quem tem balanço. Quem está no Simples Nacional e quem está no lucro presumido, que é a grande maioria das empresas, não tem acesso ao programa. Então foi um programa feito para a elite brasileira e não para quem realmente está precisando. O Brasil, para voltar a crescer, ele precisa retirar da frente
as assimetrias competitivas. O problema é de viver no Brasil, de produzir no Brasil, em função do custo do Brasil, você acaba sendo não competitivo. Muitas empresas que são produtivas no Brasil, elas não são competitivas. Então precisa também haver uma discussão que está muito mal colocada nos dias de hoje pela imprensa, que é da produtividade versus a competitividade. No Brasil, uma empresa produtiva não é competitiva. Na China, uma empresa que não é produtiva, ela é competitiva. Então nós temos que, com muita calma, com muito zelo e com muita profundidade, discutir a questão da competitividade e a questão da produtividade. E por último, acho que um tema importante para a indústria nacional é a questão do conteúdo local. Nós vivemos num ambiente péssimo para fazer negócio. Todas essas questões que a gente colocou aqui, mais algumas outras que compõem o custo Brasil, burocracia, questão da logística, enfim, o custo Brasil tira a nossa competitividade e foram dadas algumas aspirinas para a indústria, e essas aspirinas estão sendo retiradas, como desoneração da folha, questão do conteúdo local, e o que não se debate o que está muito no debate são esses puxadinhos que foram criados, mas não se debate o porquê eles foram criados. Eles vieram em função de outras mazelas. Então, nós teremos que rediscutir o Brasil, passar o país a limpo.